que nos narra a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Deus quer nos falar nessa noite sobre quando Deus nos manda fazer aquilo que parece impossível. Talvez alguma coisa na sua vida esteja parecendo impossível hoje, muito difícil de ser alcançado. Você sente o toque de Deus, é algo que você quer alcançar, é para a sua vida pessoal, é para a família, é a respeito do reino de Deus, mas parece algo tão difícil, tão longe. E Deus quer te dizer nessa noite que quando Ele pede algo impossível para nós, Ele tem um propósito nisso. Ele quer falar qual é o propósito. Marcos capítulo 6, versos 30 a 44 diz assim: os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Então foram a sós num barco para um lugar solitário. A multidão, vendo-os partir, muitos reconheceram e correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Jesus, descendo do barco, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então passou a ensinar-lhes e falar-lhes muitas coisas. A declinar a tarde, os discípulos se aproximaram dele e disseram: o lugar é deserto, o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem para si o que comer. Ele, porém, lhes respondeu: dá-lhes vós de comer. Responderam-lhe: iremos nós e compraremos 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Ordenou-lhes que fizessem assentar todos em grupos sobre a relva verde, assentando-se e repartindo-se em 100, em 100, em 50, em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos aos céus, abençoou, e partindo os pães, deu aos seus discípulos para que distribuíssem. Ele, porém, repartiu os 2 peixes para todos. Todos comeram e se fartaram. E os discípulos levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram quase 5.000 homens. Amém? Pai, obrigado pela tua palavra lida. Fala através dela aos nossos corações. Seja o teu servo, instrumento apenas em tuas mãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero situar os irmãos nesse contexto aqui. Jesus tinha enviado os seus discípulos de 2 em 2 para evangelizar, irem às casas, e a Bíblia vai narrar que eles saíram, pregaram o evangelho, pessoas se converteram, demônios foram expulsos da vida das pessoas foram curadas. Era um momento assim esplêndido no aprendizado dos 12 apóstolos. Antes eles tinham já visto Jesus fazer milagres, maravilhas, o impossível acontecer. Agora eles estavam experimentando o impossível acontecer através das mãos deles, da vida deles, das orações deles, dos pés deles. E foi algo tão maravilhoso que isso chegou a Herodes. Herodes ficou muito perturbado porque ele achou que João Batista, que ele tinha mandado degolar devido ao pedido da sua esposa, ele pensou: João Batista ressuscitou, só pode que João Batista ressuscitou e veio a me atormentar, porque a fama de Jesus, os milagres de Jesus, as maravilhas de Jesus estavam ecoando por todas as cidades e aldeias. As pessoas estavam maravilhadas. Jesus e seus apóstolos estavam indo às aldeias, às cidades, e eles realizavam maravilhas, e aquelas coisas que antes pareciam impossíveis para as pessoas estavam se tornando
realidade. É nesse contexto que nós chegamos aqui, é nesse capítulo 6, e aí no verso 30, quando diz que os apóstolos então ajuntaram-se a Jesus. Eles vêm desse momento esplêndido, dessa experiência maravilhosa. Ou os outros evangelhos vão narrar também isso. Aliás, esta história ela é narrada nos 4 evangelhos. A gente tem alguns outros detalhes também de conversa de Jesus com os seus apóstolos. E é nesse momento que eles se ajuntam. Jesus percebe que há algo maravilhoso, ele vê isso, a alegria na vida dos seus discípulos, dos seus apóstolos, mas ele percebe também que eles estavam já muito cansados. Então fala para eles assim: olha, está jóia, maravilha, mas vamos buscar um lugar agora para vocês repousarem um pouco. Então eles pegam o barquinho e vão buscar um lugar deserto para então repousar. E aí alguém viu, contou para mais alguém, alguém contou para mais alguém, e a coisa se espalhou. E diz o texto que de todas as cidades e aldeias as pessoas começaram a ir para aquele lugar. Eles já sabiam até a direção que Jesus estava indo, e diz a palavra de Deus que antes que Jesus chegasse lá, a multidão já estava lá, esperando Jesus. E aí descanso fica para depois. Dá para a gente fazer um esforçozinho a mais? Igual você falou, dá para ficar um pouquinho de pé ainda? Para a gente cantar mais alguns cânticos? As pernas estão muito cansadas. Às vezes a gente tem que, na nossa caminhada, fazer um esforço um pouco a mais. Estava até conversando com o Fabinho hoje ali, falando assim: olha, momentos que a gente está ali super cansado, você precisa até dormir, descansar, mas você tem pessoas que necessitam, tem cuidados que você precisa fazer, e você pede a Deus forças para você continuar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais, aconselhar um pouquinho mais, caminhar um pouquinho mais, e pede a Deus forças para isso. Isso aconteceu ali com Jesus e os apóstolos. Devemos lembrar que não só os apóstolos, mas Jesus também, que Jesus estava como nós, como um ser humano. Ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu cansaço. E ali estava Jesus com seus apóstolos, querendo um momento de descanso, mas agora eles têm que estender. E eles começam então, Jesus começa então a ensinar aquela multidão. Mas até ali tudo bem, com um pouquinho de esforço a gente consegue. É difícil, mas não é impossível. Dá para a gente fazer. A gente não faz assim, quando dá nas nossas forças. Isso aqui eu ainda consigo fazer. Às vezes a gente nem coloca diante de Deus em oração, porque a gente acha que a gente dá conta. E a gente às vezes vê que às vezes não dá conta de tantas coisas assim. O corpo sente, a mente sente, o espírito sente, e às vezes a gente se abate. A gente depende de Deus para tudo, nas mínimas coisas. Se Deus simplesmente tirar o nosso ar, a gente já não é mais. Como já foi dito aqui nessa noite, nós não somos nada. Deus sim, Ele é tudo. Mas até ali, humanamente falando, os apóstolos podiam pensar: dá para a gente consegue. Se já foram realizados milagres e maravilhas, curas, expulsão de demônios, dá para a gente ficar mais um tempo aqui. Estamos exaustos, estamos cansados, nós vamos caminhar com o Mestre, ensinando essa multidão. A Bíblia diz que aqui estavam contados cerca de 5.000 homens, e aqui não se contava as mulheres e crianças, então nós temos provavelmente uma multidão de mais de 15.000 pessoas ali reunidas, ouvindo as palavras de Jesus. É claro que não precisava de microfone, como a gente hoje, o contexto era diferente, da acústica que era diferente, que ecoava e chegava longe, para que aquelas pessoas pudessem então ouvir a palavra, os ensinos ali de Jesus. Mas o dia vai passando, vai se entardecendo, vai se anoitecendo, e há uma preocupação lógica, humana, até responsável dos apóstolos. Senhor, a gente está com a multidão aqui é deserto, não tem padaria, não tem comércio, despede-os para ir, fala que depois, outro dia, a gente reúne de novo, mas manda-os para as aldeias vizinhas, para eles comprar os pães. Nós estamos preocupados aqui com os idosos,
pessoal da terceira idade, estamos preocupados com as crianças. Senhor, despede-os. Jesus olha para eles e fala: dá-lhes vós de comer. Aqui está algo que Jesus pede, que humanamente falando era impossível. Aqueles apóstolos olham e dizem assim: Senhor, nós vamos comprar 200 denários de pão. 200 denários eram 200 dias de trabalho, mais de meio ano de trabalho. Se a gente comprar fiado, Senhor, a gente tem que ficar trabalhando mais da metade do ano para pagar tantos pães. Isso por baixo, para poder, racionando, dar um pedacinho de pão para cada um. Senhor, é impossível alimentar essa multidão. Não temos recursos para isso. É mais fácil que cada um vá e compre o seu próprio pão, o pão para a sua família. Irmãos, às vezes Deus pede para a gente algo que a princípio, na nossa ótica humana, é impossível, ou é difícil demais, parece humanamente impossível. A Bíblia está repleta de mandamentos de Deus assim, de ordens de Deus assim. Veja que Jesus não estava falando assim: eu vou dar de comer. Ele está dizendo assim: vocês vão dar a eles de comer. E em textos da Bíblia nós vemos Deus olhando para nós dizendo assim: sejam santos, como eu, vosso Deus, sou santo. Senhor, a tentação está aí. É tão difícil vencer a tentação. Faço propósitos. Faço o propósito que eu vou segurar a língua e não vou falar, daqui a pouco eu estou falando mal do meu irmão. Faço pacto com os meus olhos, daqui a pouco, Senhor, estou quebrando. Tem sentimentos que estão no meu coração, que eu luto contra ele e não consigo largar. E o Senhor fala para a gente ser santo como o Senhor é santo. Não é um nível humano. Não é seja santo como fulano de tal. Você está vendo? Ele está se santificando. Mas seja santo como eu, vosso Deus, sou santo. É um nível mais elevado. É um nível que nós humanamente falamos assim: ah, Senhor, isso não é possível para nós. O evangelista João, usado por Deus, falando assim para a sua igreja, disse assim: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. Senhor, para que a gente não peque. Esse homem está falando, não são do Senhor? Como que é essa situação? Essas coisas eu escrevo para que vocês não pequem. Podemos nós vencer o pecado? É possível vencer a tentação na nossa vida? Vemos outros textos da Bíblia dizendo: sejam vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está no céu. E nós olhamos para nós e falamos: a nossa natureza humana é imperfeita. Isso que o Senhor está pedindo é impossível. Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Senhor, amar, aliás, a própria Bíblia vai dizer assim: amar aquelas pessoas que nos amam é muito fácil. A gente não está fazendo mais nada do que as outras pessoas, os não convertidos, os não crentes fazem. Amar a quem nos ama. Jesus eleva a característica do amor, a excelência do amor que nós devemos ter, dizendo que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aquelas pessoas que nos perseguem. Parece um discurso fácil, bonito até de se falar, de pregar, mas quando nós olhamos situações práticas na vida, onde pessoas sofrem ofensas profundas, perdas, pessoas que têm a vida de alguém, de um querido, tirada, pessoas que sofrem calúnia e tantas situações que acabam gerando no seu coração um terrível sentimento de mágoa, de tristeza, de raiva, até mesmo, ou de ódio. E você diz para aquela pessoa: você tem que amar o seu ofensor. E quando então os discípulos olham para Jesus e perguntam: quantas vezes nós devemos perdoar os nossos irmãos? 7 vezes? Os fariseus perguntam 3, Senhor. A gente perdoar 7, está bom? Jesus olha e fala: 7 não, 70 vezes 7. Quantas vezes for necessário, perdoa o teu
irmão. E aí, se nós vamos citar, vamos ver tantas e tantas coisas na Bíblia que Jesus vai, e a palavra de Deus, o nosso Deus vai requerer para nós, e dizer assim, faça isso. E nós olhamos para a nossa condição humana e dissemos, isso é impossível. Não conseguimos alcançar isso. Não conseguimos fazer isso. E nós temos aqui nesse texto Jesus falando isso para os seus apóstolos. Dei vocês de comer esta multidão. Senhor, nós não temos. Nós não temos 200 denários para comprar pão para toda essa multidão. E Jesus pergunta, o que vocês têm então? E eles vão buscar, e até música hoje sobre isso, né? E eles conseguem então 5 pães e 2 peixes. E nós gostamos de ainda melhorar essa história quando a gente fala 5 pães e 2 peixinhos, para garantir que não era nenhuma baleia, nenhum peixão para alimentar a multidão. Eram peixes que estavam sendo carregados por alguém no bornal, talvez ali menino, né, com a refeição pessoal, que a mãe falou, isso aqui, passando, você tem que comer, tem que se alimentar direitinho. Mas agora a refeição dele seria então para toda a multidão. Deus, Ele nos pede coisas que parecem impossíveis. Primeiro porque Ele quer que realmente a gente reconheça a nossa incapacidade. Nós não somos capazes de fazer o impossível. O impossível pertence a Deus. Mas Deus quer ver também a nossa disponibilidade. O quanto nós estamos dispostos a servir ao Deus que opera o impossível. O que nós temos em nossas mãos que dispomos para que Ele faça daquilo algo maior, algo que esteja além da nossa capacidade, dos nossos recursos. Como uma pequena oferta de uma viúva pobre, como apenas 5 pães e 2 peixinhos, ali levado às mãos dos apóstolos, para alimentar a multidão. E Jesus pega aquilo, ora, abençoa, dá um cesto para cada um. Não tinha um pão em cada cesto, não tinha um peixe em cada cesto, haviam apenas pedaços. E eu fico imaginando que antes de se concretizar, os apóstolos já estavam maravilhados, porque a cada grupo de 50, a cada grupo de 100 que eles passavam, falavam bem assim, já começou a passar assim meio sem fé, dizendo assim, vai acabar logo no início, né? E quando chegava lá no final, quando o apóstolo já estava esperando no final, aquele cesto que entrou com alguns pedaços, agora eles estavam cheios. Ele já se maravilhou com aquilo, já leva para outro grupo e passa novamente, e há um mistério maravilhoso, porque o cesto, em vez de se esvaziar, ele sai ao final do grupo cheio. Parece que cada pessoa que estava ali pegando o cesto, em vez de simplesmente comer o pão, tinha algum pão guardado para colocar ali, porque não dava para explicar humanamente. E ao final, 12 cestos cheios sobram nas mãos dos apóstolos. Deus tem tudo o que nós precisamos e muito mais, porque Ele é o Deus Criador dos céus e da terra, todo o poder está em suas mãos. Portanto, aquilo que é impossível para a gente só tem que se dispor com aquilo que Deus coloca em nossas mãos para Ele fazer maravilhas. Ele olha para Moisés e pergunta, Moisés, o que você tem nas suas mãos? Um cajado. Foi com aquele cajado que ele fez milagres, maravilhas no Egito. Foi com aquele cajado que o mar vermelho se abriu. O poder não estava no cajado, o poder não estava em Moisés. Não adianta eu trazer um cajado aqui e dizer assim, esse aqui é o cajado de Moisés, resgatado lá no Mar Morto, para fazer milagres e maravilhas. Não é a questão do cajado, não é a questão de Moisés. A questão é, eu tenho isso, Senhor, em minhas mãos. Hoje nós tivemos uma reunião com os irmãos de manhã, no Ministério de Transporte. Uma das coisas que nós falamos é o que Deus tem nos dado. O que Deus coloca em nossas mãos para a gente servir, porque aquilo que Ele coloca em nós não é só para nós.
Às vezes nós recebemos algo pensando que é só para abençoar a nossa vida, vamos usufruir, vamos desfrutar daquilo, uma casa, um carro, uma bicicleta, um bem, um recurso, uma condição, um estudo. E Deus fala para você, isso aí não é só para o seu natural, isso é sobrenatural. Sabe esse curso que você está fazendo, sabe essa profissão? Eu quero usar isso para a glória do meu nome, para a salvação de vidas, para servir pessoas, para alimentar vidas. É algo que eu te dou hoje, que está nas suas mãos hoje, é um cesto nas suas mãos, que vai se encher, que vai se multiplicar para abençoar muitas vidas. E aquilo que hoje você não consegue enxergar, aquilo que você acha impossível alcançar, eu vou te colocar lá, não para a sua glória, mas para a glória de Deus, não para apenas a sua vida, mas para abençoar muitas vidas. Quem olhava para José no Egito, na cadeia, escravo, quem olhava para José nos momentos de perda da vida dele, diria: o que será desse rapaz? Ninguém diria que ele estaria à frente do grande Egito da época, mas Deus o colocou lá para abençoar a família dele, para abençoar uma futura nação, para abençoar um povo que somos nós, para que o Evangelho de Jesus chegasse a mim e você. José não tem ideia, partiu desta vida sem ter ideia, o alcance que foi a vida dele, o milagre da vida dele nas mãos do Senhor. A sua vida pode ser um milagre para alcançar gerações após gerações. A história desse 5 pães e 2 peixinhos, a história do menino dos 5 pães e 2 peixinhos cantado na música, alcança a nós nos dias de hoje. Quando nós olhamos para dentro de nós, diante dos desafios da vida, vemos a nossa incapacidade, mas vemos na nossa incapacidade que nós precisamos de depender de Deus, e precisamos colocar nas mãos dele o nosso trabalho, a nossa alma, o nosso recurso. Por isso que a Bíblia vai dizer que tudo que nós precisarmos, as nossas pequeninas petições, as nossas pequeninas necessidades, das menores às maiores, coloquemos diante de Deus. Por isso que a Bíblia vai nos mostrar que aquilo que é impossível para nós é possível para Deus, e Ele quer realizar na nossa vida. Por isso Ele diz: você não pode vencer o seu pecado sozinho, mas se confessar o teu pecado, Ele é teu e justo, para te perdoar o pecado e para te purificar de todo esse pecado. Então você não consegue vencer os seus vícios, eu e você não conseguimos vencer as nossas iniquidades, mas se nós a confessamos ao Senhor, ao poder do sangue de Jesus para nos purificar. E aquilo que você muitas vezes tentava sozinho e não conseguia, um milagre acontece na sua vida, em que você mesmo fica surpreendido naquilo que Deus fez na sua vida. Lembro de um testemunho de uma senhora sobre a conversão dela. Ela era uma pessoa que xingava muito. Xingamento era como uma vírgula na frase dela. Em todas as frases saíam xingamentos. Um dia, ela indo à igreja, ela ouviu a palavra de Deus e ela se converteu a Jesus. Ela recebeu Jesus como Salvador da sua vida. Foi se passando os dias, a netinha falou assim: vovó, a senhora não xinga mais. Ela não xingava mais. Ela não tinha percebido. A sua fala tinha mudado. Algo maravilhoso, milagroso tinha acontecido na vida dela. Não era um esforço dela para não xingar mais. Era um milagre de Deus que tinha acontecido na vida dela. Ela simplesmente entregou a sua vida a Jesus. Ela simplesmente diz: Senhor, eu te recebo. Quando nós vamos fazer a obra do Senhor, a obra missionária, desenvolver dons e talentos na igreja, às vezes nós nos sentimos como Isaías, nós nos sentimos como Jeremias, nós nos sentimos como tantos profetas, apóstolos, que quando foram convocados por Deus, se sentiram tão pequenos. Ah, Senhor, eu sou uma criança ainda. Ah, Senhor, eu tenho lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios.
Ah, Senhor, chama outro. Eu sou pesado de língua. Quando nós olhamos para nós vemos que nós temos muitas falhas. Mas Deus olha para nós e diz assim: é assim que eu te quero pegar, te transformar, para que a glória seja minha, a glória seja do Senhor, de transformar a nossa vida, a nossa caminhada. A Bíblia diz, nós ficamos maravilhados com homens e mulheres de Deus na história bíblica, na história cristã também, vemos como que eles foram usados por Deus, mas o que ele vai nos dizer na galeria da fé é que eles eram homens comuns como nós, mas eles tiveram fé em Deus. E aí nós olhamos para essas pessoas e vemos o que Deus fez na vida dela. Moisés era um homem, por exemplo, que não levava desaforo para casa, matou um homem, era um homem gozo, bruto, pesado de língua. A Bíblia diz que Moisés se tornou um homem mais manso da terra. Pedro cortou a orelha do soldado mau, mas Jesus falou para ele: quando você se converter, você vai apresentar as minhas ovelhas. E ele foi transformado em um homem de paz. Vidas, milagres. O maior milagre na vida do ser humano não é a cura de uma enfermidade, a maravilha de uma bênção que ele alcança. O maior milagre na vida do ser humano é a sua salvação. Algo impossível em qualquer esfera. Uma cura, alguém vai dizer, até certo ponto o médico chega lá, consegue fazer. Uma bênção de financeiras, de soluções, você pode muitas vezes dizer: eu consigo até alcançar isso com muito trabalho, com honestidade e tudo mais. Salvação, a gente não chega nem perto de conseguir, com qualquer esforço, ou com o maior esforço que nós podemos fazer na nossa vida. É o maior milagre a vida do ser humano, ele nascer de novo, ele passar da morte para a vida, é ele ter a sua vida transformada por Deus. Nós aprendemos então, irmãos, quando nós olhamos que Deus nos manda fazer aquilo que parece possível, é que nós somos incapazes, mas nós temos que estar disponíveis, dependermos dele, e sempre cabe a nós a nossa responsabilidade. Deus não vai fazer algo na minha vida, na sua vida, se nós não formos obedientes à sua voz, ao seu comando. Aí está a nossa responsabilidade. Você quer ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Se você não crê, já está condenado, a Bíblia diz. Há uma responsabilidade do ser humano. Quando aqui Jesus olha para esses apóstolos, vai dizer: dá-lhes vós de comer. Jesus podia simplesmente fazer o milagre de aparecer pães e peixes, sem nenhuma ação dos apóstolos. Não precisavam de cestos, não precisavam dos 5 pães, não precisavam dos 2 peixinhos. Mas Jesus quis ter a participação deles, para que entendessem a sua responsabilidade. Nós temos responsabilidade naquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Por isso, diante do túmulo de Lázaro, Jesus falou: tirai a pedra. Ora, Deus que ressuscita dos mortos não pode tirar uma pedra? Não é questão de poder, é questão de dar a nós a nossa responsabilidade, que vai demonstrar, através daquela responsabilidade, o cumprimento dela, a nossa obediência, a nossa fé. E mesmo que a gente esteja em dúvida, mesmo que para a gente pareça impossível, mesmo que a gente não entenda direito ainda, a gente não veja claramente, a gente dá o passo da obediência, porque quem está dizendo é aquele o qual nós podemos confiar nele, porque ele não nos coloca em furada, mas ele nos diz para fazer aquilo que necessário é fazer, para que a nossa vida seja transformada e alcance a bênção de Deus na nossa vida. Concluindo, irmãos, Deus tem alimento de sobra para todos nós. E alimento, quando nós falamos aqui, ele pode ser muitas coisas na nossa vida.
pode ser o alimento da nossa alma, pode ser o alimento do nosso físico. Aliás, uma coisa eu aprendi com um sábio pastor, que a gente fica orando, falando assim: Senhor, não nos deixe faltar o pão de cada dia. E aquele pastor disse assim: a gente tem que orar agradecendo, porque ele já disse que não vai deixar faltar o pão de cada dia. Ele não deixa. Então a gente precisa orar dizendo: Senhor, muito obrigado pelo pão de cada dia, que o Senhor nunca deixa nos faltar. O Senhor nunca deixa. Ele sempre está conosco, é a promessa da sua palavra: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Presença de Deus em nossa vida, realizando maravilhas, realizando milagres. Quando você reparte, irmãos, aquilo que você reparte é então multiplicado, e você acaba sendo uma bênção para muitas e muitas pessoas através da sua vida. Quando você pensa no próximo, Deus supre as suas necessidades. Aqueles apóstolos primeiros distribuíram aos outros, mas depois eles tiveram em suas mãos, cada um cesto cheio de alimento para terem supridas as suas necessidades. E essa experiência, cada um de nós pode e deve ter com Deus. O que Deus está te falando que é necessário fazer na sua vida, que parece impossível? Eu quero dizer: impossível sim, para mim e para você, mas não é impossível para Deus, porque Ele é o Deus do impossível. E Deus quer que você entregue a Ele, confie nele, dê os passos que Ele te segue. E muitas das coisas que Deus requer de nós já está claramente na sua palavra, aquilo que nós devemos fazer para alcançar a bênção, o milagre, a vitória de Deus na nossa vida. Precisamos ter um ato de fé e de obediência. Eu quero então orar com você neste momento. E se você quer colocar diante de Deus uma causa, uma luta que você está passando que parece algo tão difícil e impossível, um pecado que precisa ser vencido na sua vida, que você não consegue, você precisa se libertar disso. O que na sua vida hoje parece impossível? O que na sua família hoje parece impossível? O que na sociedade hoje parece impossível, mas Deus quer que você seja um agente de transformação? Talvez você olha hoje e fala bem assim: essa sociedade não muda, e você já cria um ódio pela sociedade, porque só tem bandido, porque só tem drogado, porque só tem isso. E Deus fala para você que você pode ser um agente de transformação, para que aqueles que hoje estão nas drogas, nas ruas da sua casa, da sua cidade, amanhã estejam se alimentando da palavra de Deus, do alimento espiritual, servindo a Jesus com você, e simplesmente você ser um instrumento nas mãos dele. Aquilo que parece impossível, onde você olha para alguém e fala: aquele fulano não tem jeito. Tem jeito sim, porque Jesus transforma. Era um ditado que diz que pau que nasce torto morre torto, mas a gente já aprendeu que pau que nasce torto, o carpinteiro de Nazaré conserta, porque ele tem poder para consertar, para transformar as nossas vidas. Se você quer oração por si, ou se você quer oração por sua família, pela sua comunidade, por alguma causa, quero te convidar a se colocar em pé neste momento, e nós vamos orar ao Senhor. Coloque os seus impossíveis para Deus. Deus é o Deus das causas impossíveis. Se você olha e diz: isso é impossível, algo que Deus declara, que nos enche o coração de paz. Jesus é especialista nas coisas impossíveis. Só entregar e dizer: Senhor, faça em mim, usa-me, Senhor. O que eu tenho, Senhor? Eu tenho a minha vida, eu tenho a minha família, está aqui em tuas mãos. Alimenta, multiplica, usa. Eis aqui a minha alma como um cesto para o Senhor usar. Ora, abençoa, Senhor, multiplica.
seus olhos neste momento, vamos orar ao Senhor. Pai, nós glorificamos a Ti pela Tua palavra aos nossos corações. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Que as maravilhas do passado o Senhor faz hoje. O Senhor cura, liberta, transforma. Demônios são expulsos, vidas são libertas. Pessoas que estão escravas nas garras de Satanás são de lá tiradas. Nós cremos que a alma amargurada encontra a paz do Senhor. Nós cremos que o corpo doente, enfermo, encontra a cura no Senhor. Por isso nós queremos colocar diante do Senhor as nossas causas. Causas, ó Deus, que têm sido colocadas no Teu altar neste momento, Senhor. Que nós possamos experimentar o sobrenatural, Senhor. Não queremos, ó Deus, viver limitados aos nossos recursos, às nossas capacidades, que isso é muito pouco conseguimos. Aliás, até mesmo as coisas naturais só as conseguimos pela graça do Senhor. E queremos alcançar mais em Ti, para as nossas vidas, mas também para a vida do nosso próximo. Sermos milagres, ó Deus, na vida de outros. Sermos instrumentos do Senhor, para que vidas possam experimentar os Teus milagres, as Tuas maravilhas. Vidas como aquelas daquela multidão, que Jesus olhou com grande compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor, carentes, com a alma sedentas, de ouvir a palavra, a verdade, de ter refrigério. Ó Deus, olhamos para esse mundo ao nosso redor, o nosso contexto de vida, e vemos tantas pessoas assim. Sejamos nós aqui apóstolos do Senhor, missionários do Senhor, que venham assumir, ó Deus, para si essa responsabilidade de ser usado por Ti, de entender que mesmo com a nossa incapacidade, podemos sim ser instrumentos de bênçãos. Mesmo com as nossas limitações, podemos ser instrumentos de milagres do Senhor. E assim transformar o contexto da nossa família, da nossa sociedade, da nossa vida, no poder do Senhor. Visita cada coração neste momento. Opera, ó Deus, com o Teu poder e graça. Cura, ó Deus, vidas que neste momento precisam de cura física, emocional, espiritual. Perdoa, Deus, e liberta, Deus, de pecados. Ó Deus, nós queremos o Senhor das maravilhas. Tu sabes, ó Deus, que cheguei aqui nesse início de culto, como eu estava com o meu corpo, como eu não estava me sentindo bem, e pedindo ao Senhor as condições físicas, ó Deus, para estar pregando nesta noite. E eu louvo a Ti, ó Deus, porque o Senhor restabeleceu, ó Deus, o meu físico, para que eu pregasse, para que eu estivesse bem. Te louvo, ó Deus, pelas maravilhas que já pude experimentar na minha vida, as curas, os milagres do Senhor. Te louvo por aquilo que já pude vivenciar e ver na vida dos meus irmãos, ó Deus. Isso eleva a nossa fé, a nossa alma, na certeza de que o Senhor é o Deus das maravilhas. Por isso, ó Pai, que todos saímos daqui nesta noite com esta convicção, com esta certeza, com esse firme propósito, de sermos instrumentos em Tuas mãos. E assim, ó Deus, a vida que entrou aqui achando que é impossível ser salvo, que é impossível largar o pecado, que é impossível servir ao Senhor, que é impossível isso e aquilo, sai aqui convicta de que no Senhor os impossíveis se tornam possíveis, pelo poder do nome de Jesus. Assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.